Fala, nono ano, tudo certo, pessoal? Vamos lá para mais uma aula? Então, só relembrando as nossas últimas aulas. A gente começou falando um pouquinho sobre a meditação e o perigo de você tirar um texto do seu contexto e acabar entendendo uma coisa totalmente errada, entender algo diferente daquilo que Deus queria falar para você, tá bom? Na última aula, nós falamos um pouquinho sobre a meditação no aspecto de falar, mas também de ouvir, de ler a Bíblia, de escutar Deus falando, de pensar naquilo que a gente está lendo e também conversar com Deus abertamente através da oração, tá bom? E na aula de hoje, eu quero conversar com você sobre algo bem especial. Eu quero falar inicialmente sobre o nadismo. Não confunda essa palavra, hein? Olha só. Sabe o que é isso? Bom, então depois da vinheta você vai saber. Agora vamos falar de uma galera que gosta de levar a vida numa boa. Sabe o que eles fazem? Nada mesmo. Maurício Kubrusli mostra essa novidade, o nadismo. Sabe o que essas pessoas estão fazendo? Fim de tarde, numa praça. E ainda tem aquele pano branco lá. Nós estamos no Rio Grande do Sul, na capital, Porto Alegre. Eles estão praticando o nadismo. Isso mesmo, nadismo. Eles se encontram simplesmente para não fazer nada. É um movimento que já se espalhou por vários países, dos Estados Unidos ao Japão, na contramão do corre-corre de quase todo mundo. Como é que nasceu isso? Eu cheguei no ponto limite, né, de ter uma vida tão corrida e tão estressante para no hospital. A maioria das pessoas está entrando nesse ritmo e não consegue mais parar. Quando sobra um tempinho, logo corre para aproveitar, porque se a pessoa fica sem fazer nada, ela se sente mal como se estivesse perdendo tempo. Eles se reúnem 1 ou 2 vezes por mês para não fazer nada. Quem quiser algo ainda mais radical, basta entrar no cubo branco. Lá dentro não tem nada, só o vazio, branco total, parado no tempo. Então, olha só, é um negócio meio diferente, né? Você parar para não fazer nada. Mas a primeira vez que eu li sobre isso, eu achei um negócio meio estranho mesmo. Eu falei, como assim, cara? Parar para não fazer nada, né? Que coisa mais nada a ver, né? Mas aí eu pensei, puxa, a nossa vida é tão corrida, é tão agitada, que tem gente que não consegue parar. Quer ver um exemplo? Manda uma mensagem no WhatsApp para alguém, aí você vê lá, um risquinho, mensagem enviada. 2 risquinhos, mensagem recebida. Quer ver aquelas pessoas que desativam a notificação para deixar o risquinho azul, sabe? Aí você fica naquela agonia. E agora? Recebeu ou não recebeu? Leu ou não leu? Já visualizou ou não visualizou? E quando a pessoa visualiza, mas demora para responder, dá uma raiva. Só que, gente, antigamente, e não é tanto tempo atrás, as cartas levavam dias, semanas, meses para chegar. E hoje a vida é tudo tão rápida que tem gente que não consegue parar. Olha, vou dar um exemplo. A gente sabe que o fumante ele é viciado na nicotina, tem um aspecto químico ali do vício. Mas também tem um aspecto psicológico. Isso mesmo. Como assim? Tem gente que acende ali um cigarro e fica com ele na mão. Vou pegar um lápis aqui, né? Só pela mania de ficar com ele na mão. E às vezes queima o cigarro inteiro e a pessoa nem fumou. Por quê? Porque ela tem um vício, uma necessidade de ter alguma coisa na mão dela. E uma coisa, o celular, ele tem tido um efeito psicológico, às vezes, semelhante ao vício psicológico do cigarro. Assim como tem gente que tem necessidade, né, se acostumou a ficar com alguma coisa nos dedos, tem gente que se acostumou a ficar com o celular na mão, né? E quando não está fazendo nada, às vezes ela não abre um aplicativo, ela não tem nada para ver, não tem nenhuma notificação, ela só pega o celular na mão para abrir, olhar para a tela, passar o dedo para cá, para lá e desligar de novo. Já aconteceu isso com você? Porque a gente não consegue muitas vezes ficar sem fazer nada. Então o nadismo foi legal. Por quê? A vida que a gente vive hoje é tão corrida, tem tanta coisa para fazer, que esse cara que originou essa teoria, né, ele resolveu
parar. Ele ficou doente devido ao estresse, devido à correria, devido a não parar para nada, e resolveu então tirar algum tempo simplesmente para não fazer nada. E nesse tempo não pode dormir, não pode ouvir música, não pode ler. Olha, no começo eu achei estranho, mas depois eu passei a perceber, puxa, até que tem algum sentido. E na Bíblia, será que a gente encontra alguma coisa parecida? Olha só o que ela fala pra gente no Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Olha que legal. Deus está falando assim, ó, filhão, para, sossega, se aquieta, deixa eu mostrar para você que eu sou Deus. É isso que ele está falando para a gente. Se a gente corre tanto, se a gente só fala, se a gente quer dizer para Deus o que Ele tem que fazer na nossa vida, então a gente vai acabar não deixando Ele mostrar que é Deus. Olha só esse outro texto, Marcos capítulo 6, verso 31 e 32. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo nem para comer. E Jesus disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim, eles se afastaram para um lugar deserto. Olha que interessante. Tinha tanta gente procurando Jesus que ele não tinha tempo nem de comer. Mas o que ele fez com os discípulos? Pessoal, chega para cá. Vamos para um lugar deserto, para um lugar tranquilo. Vamos ficar um tempinho sem fazer nada. Vamos descansar um pouco. Só que, gente, só descansar, só o nadismo não resolve. Para que a gente realmente saiba que Deus é Deus, para que a gente consiga descansar um pouco, Deus também deixou um dia por semana inteiro, para que a gente não tenha um trabalho em prol do nosso benefício. E mais do que isso, como a gente está estudando nesse capítulo, Deus deixou a meditação. Sabe, não adianta só parar para não fazer nada. Não adianta só parar para fugir um pouco da correria, para esvaziar a nossa mente. E aqui tem uma diferença entre a meditação cristã e a meditação mística, que o livro comenta ali na página 54, certo? Muitas vezes na meditação mística você tem que esvaziar a mente ou se concentrar somente em você, e na meditação cristã não. Você não vai esvaziar a mente, você não vai se concentrar em você. Você vai encher a sua mente com a palavra de Deus. Você vai se concentrar naquilo que Deus fez no passado e naquilo que Deus pode fazer hoje. Olha só alguns textos que a Bíblia coloca aqui. Isaac, diz a Bíblia em Gênesis 24, 63, que ele saiu para meditar no campo. O rei Davi, no Salmo 66, conta que meditava em Deus à noite. Jesus passava muitas vezes a noite inteira em oração. Então, gente, Deus quer convidar você para encher a sua mente daquilo que é bom. Então, em primeiro lugar, a gente precisa de um tempinho todo dia, onde a gente para, onde a gente deixa tudo que nos atrapalha de lado, tudo que tira a nossa atenção de lado. E a gente tira um tempinho para meditar na palavra de Deus, na Bíblia. Então você pode fazer assim. No começo, pode começar com um pouquinho de tempo. Quem sabe ali 3, 4 minutos. O que você faz? Você pode começar com Salmos, por exemplo. Então você vai lá, lê um pedacinho da Bíblia e pensa no que aquilo significa para a tua vida. E com o tempo você vai ter necessidade de ir aumentando esse tempo. Quem sabe você vai chegar a 10 minutos, quem sabe você vai chegar a 20, meia hora, 1 hora por dia, não sei. Mas não se preocupe com a quantidade, se preocupe com a qualidade desse tempo. Depois você vai aumentando devagarinho, tá bom? Começa com pouco, leia um versículo no começo, depois você vai sentir a vontade de ler 2, 3, um capítulo, e aí você vai parar para conversar, para ouvir o que Deus está falando para você. E olha, pode ter certeza que isso vai fazer diferença na tua vida. Combinado então? Hoje não vai ter tarefa de casa, mas vai ter um desafio para a tua vida. Você vai pegar um pouquinho da Bíblia todo dia, vai parar para ler, para orar e para pensar sobre como aquele texto pode fazer diferença na tua vida. Então, parar para descansar, para meditar, para ler e para ouvir Deus falando com você, tá bom? Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai amado,
A gente tem um momento da meditação na escola todos os dias, mas é importante que a gente tenha o nosso momento de meditação contigo todos os dias, para que a gente possa encher o nosso pensamento do teu amor e do teu cuidado por nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a meditar sempre na tua palavra. Por Jesus. Amém.